de Hebreus. Oh, meu Deus. Hebreus 12, 5. Vamos estar lendo Hebreus 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Amém. Que diz assim, né? O título é Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Meu Deus. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, Meu Deus. e não desmaies quando por ele fores repreendido. Aleluia. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Oh, meu Deus. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém, irmãos, pode sentar. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, Deus é Pai, né? Como muitos no mundo falam, né? Deus é Pai, não é padrasto, né? É verdade. Mas nós, mais do que o povo do mundo, sabemos que realmente Deus é Pai. É verdade. E também sabemos que Deus nos fez como imagem e semelhança dele. E isso não significa somente a aparência, porque assim o Senhor Deus, ele tem a aparência como de um homem, né, glorificado, como ele veio também na terra, né? Toda a nossa feição é uma imitação. Deus fez uma réplica, né, a semelhança. E não só em aparência física, como por dentro. Sentimento, um bom caráter, tudo que nós temos de bom foi feito vindo do próprio Deus. E Deus como Pai, ele não ia ser diferente como o Pai da terra. Ninguém nunca viu Deus, né? Ninguém nunca viu como ele trata assim, olhando. Sentindo, nós sentimos, mas olhando não. Mas mesmo assim, a gente consegue ver que nós, mesmo não vendo, todos os pais, de fora da igreja, de dentro da igreja, educa seus filhos, pelo menos a maioria, né? Alguns, educa seus filhos como Deus. E Deus, o que ele fala aqui? Não vos esqueceste da exortação que argumenta. Não desprezes a correção e não desmaie. Para você desmaiar, irmãos, o que acontece? É porque é uma repreensão mesmo. Né? Quantas vezes a gente fala assim, eu prefiro cair na mão do homem até do inimigo, mas ai daquele que cai na mão de Deus. Porque a mão de Deus, gente, quando Deus quer, ele é severo. Mas ele é fiel, ele sabe de todas as coisas. Então, irmão, não desmaie quando você cair na correção de Deus. Porque ele faz isso, não é porque ele é mau. Ele faz isso porque ele nos ama e ele nos corrige. Por isso que o Senhor fala aqui, não desmaie quando por eles forem repreendidos. Nós, pais, fazemos como Deus, mesmo sem nunca ter visto, porque somos a semelhança dele. Um pai, quando está com um filho e fala com o filho, faça isso, 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 o filho não obedece, o pai já pega o chinelo, ou então dá de castigo, ou tira o que gosta e a criança fica triste, fica chorosa, fica angustiada. Então, irmãos, mas quando o pai vê que você pede uma coisa para o filho e o filho obedece, o pai sente o quê? Gozo, alegria, orgulho de ter um filho obediente. E elogia com palavras,
daquela criança, né? E fala o quê? Papai tá feliz, papai tá orgulhoso. E o que acontece? Se você fizer isso, papai vai realizar o desejo do seu coração. E realiza. Por quê? Porque está satisfeito com o seu filho. E a mesma coisa é Deus. Nós somos filhos de Deus. E quando Ele pede algo na nossa vida, quando Ele pede um chamado na nossa vida, quando Ele pede para a gente fazer alguma coisa, e a gente não faz por desobediência, por preguiça, por má vontade, ou então para botar mais para depois e nunca acontece, Deus se decepciona, Deus fica triste com a gente. E Deus, o que Ele faz? Muitas das vezes, infelizmente Ele não quer, mas Ele é obrigado, por mais que Ele ame a gente, Ele é obrigado a pesar a mão na nossa vida. E o que acontece, irmãos? O Senhor vai apertar e colocar a gente na moenda. Mas por quê? Porque Ele ama a gente. E Ele é tão bom que mesmo Ele fazendo isso, Ele fala na palavra dele. Filho, filhinhos. Olha o jeito que Deus fala. Filho meu. Filho meu. Não fica triste quando o papai te corrigir. Não fica triste por você. Nem trema, nem desmaie quando você for repreendido por mim. Porque eu corrijo você, porque eu te amo. E eu quero você é meu filho. Você suporta essas correções, porque Ele está corrigindo para você morar com Ele. Ele está corrigindo porque Ele quer você no reino dEle. E Ele vai fazer o possível e o impossível. Ele vai te moer igual a carne moída. Sabe para quê? Vai doer na carne, vai doer no coração, vai doer na alma. Mas tem horas que você vai pensar que Deus não te ama, que Deus te abandonou, que Ele não te escolheu. Mas Ele faz isso porque Ele te ama tanto que Ele quer você na glória com Ele. Infelizmente, muitos não entendem as chineladas do Pai e se revoltam, assim como os filhos da terra. Quando o Pai castiga, ele se revolta. E o que Ele faz? Vai embora. Foge, se revolta contra o pai, some do mapa. Ou então fica um filho rebelde, sempre jogando na cara do pai tudo o que faz. Mas por quê? Porque ele entende distorcido, mas não vê que depois o pai num cantinho chora. E chora e ora e pede ao Senhor: Deus, muda meu filho. Ele não entende que eu amo, que eu daria a minha vida por ele, para que ele tenha um futuro brilhante. Todo pai que ama seu filho parece ser ruim, mas quando ele faz isso é porque ele quer que você tenha um futuro brilhante. É porque ele quer que você tenha o melhor. E você chegou no mundo agora e não entende. A mesma coisa é Deus. Quando seu pai dá a vida dele por você, já prova que ele ama. Igual a Jesus deu a vida dele por nós. Então, irmãos, e a gente, irmãos, aqui como a própria palavra de Deus fala, se os próprios pais da terra corrigem, e mesmo assim, o que acontece? A gente reverencia, a gente respeita, a gente ama. Apesar de ter alguns rebeldes, né? A maioria dos filhos ama o pai e a mãe, né? Eu apanhei muito da minha mãe. Eu acho que se alguém apanhasse metade do que eu apanhei, já teria sumido do mapa. Mas estou eu aqui, amando minha mãe, orando por ela, cuidando dela, trabalhando de noite cansada, indo para casa dela cuidar dela, porque ela está doente, e dando beijo, dizendo que eu amo para ela todo dia. E agradecendo a Deus, porque muitas coisas que ela fez, que na época parecia ser ruim, hoje eu tenho os frutos. Como aqui está falando. A correção parece ser de gozo. Não parece ser de gozo, é de tristeza. Mas produz um fruto de justiça. Jesus não mente. Aleluia. Então, filhos, quando o pai te corrige, o pai da terra, o pai do céu, eles só estão querendo o teu bem. Eles estão querendo que você vá bem nessa terra. E no final, você tem um encontro com Jesus. Então, irmãos, hoje eu sou uma pessoa aqui na presença do Senhor, temente a Deus. Isso tudo foi o quê? Chinelada da minha mãe. Porque se a minha mãe não me amasse, ela não ia me bater. Se ela não me amasse, ela não ia me castigar. Se ela não me amasse, ela ia ser indiferente a mim. E ela sendo indiferente, eu estaria largada de qualquer jeito, sofrendo, e ela não fazia diferença. Porque quando a gente não ama, o primeiro sinal é indiferença. Quando você se preocupa, mesmo estando com raiva da pessoa, é porque ama. Mas quando você é indiferente,
indiferente à dor da pessoa, é porque você já não tem mais o sentimento. Então, irmãos, se um dia tema e chore, se um dia você sentir que Deus está indiferente. É verdade. Quando você sentir que você ora, mas sente um vazio, nada muda na sua vida e você não sente que Deus está com você e que nada acontece espiritual nem nada e que você está vendo que não faz diferença, você vai para o mundo e você não sente Deus te chamar no seu coração. É preocupante. É melhor que você seja passado na moeda do que sentir a indiferença de Deus. Como eu falei no outro culto, né? Eu não lembro nem qual foi o culto, mas eu falei de uma irmã que Deus chamou tanto, mas ela sempre brincando com Deus, brincando, até o dia que ela sentiu uma frieza quando o Espírito Santo sai. Ela sentiu uma frieza que ela falou, não consigo mais sentir o que eu sentia, eu queria sentir o amor de Deus, eu não sinto mais. Ela tinha uma voz linda de anjo, até a voz de Deus tomou. É como se o Senhor falou, você não me quer? Vai. Você tem livre-arbítrio, mas também a tua voz que era para me adorar, eu vou tirar. E eu nunca vi na minha vida Deus tirar assim uma voz tão perfeita em uma pessoa. E mesmo assim ela não consegue derramar uma lágrima. Meu Deus. Ela nem chorar na presença de Deus, ela chora, ela está seca e morta. E quem está ao redor dela falava, Deus se afastou dessa jovem. Por quê? De tanto que ela renegou o Espírito Santo. E quando eu vi isso, ela falava que estava seca e não consegue. Mas o Senhor, eu tive medo. Eu falei, meu Deus, como é horrível quando Deus vai. Deus cansa de te chamar. Ele chama. Quando Ele cansa de te chamar, é a pior coisa do mundo. Parece que Deus desistiu de você. E aí, irmãos, ela não consegue nem chorar. Deus, me ajuda, me perdoa, me queira de volta. Deus, faz eu sentir o Senhor ainda me desejando para eu estar na sua casa. Me devolve a voz que o Senhor me deu. Nem isso ela sente mais vontade. E eu tive medo, irmão. Eu falei, Jesus, nunca desista de mim. Se um dia, meu Pai, eu desanimar, me leve antes. Mas, por favor, Senhor, não desista de mim. Pelo amor de Deus, que o amor que eu tenho por Ti, Senhor, não venha a ser destruído. Não venha a sair da minha vida. Porque eu prefiro a moeda de Deus. Porque a moeda de Deus é porque Ele ainda me ama. É porque Ele nos ama. E nós sabemos, irmãos, que quando a gente passa por essa moeda, existe, né, essa prova de Deus, o aperto de Deus, quando vem de Deus e quando vem do maligno, né? Normalmente, quando vem de Deus, Deus aperta você para quê? Ele aperta porque Ele quer te moldar. Ele quer te moldar. Ele quer te aperfeiçoar. Ele quer trabalhar em você para você crescer espiritualmente na casa dele. Preste atenção como todos que crescem espiritualmente passam uma prova. Passam provas grandes e terríveis, irmãos. E também temos a moeda quando vem do maligno. Que é aquele atenta para você cair, você escorregar. Então, irmãos, nós temos aquela que Satanás, quando você também esfria, Satanás pica e borda com a sua vida, você fica um caos. É o que a gente vê em muitos crentes. Esfriou na fé, demônios entram na casa, faz uma bagunça na família, é doença, é enfermidade, a casa se acabando, se destruindo. Você vai fazer uma visita, você vê aquela casa possessa de demônios, às vezes até de um servo do Senhor. E isso, sabe o que é isso? É quando está passando ali o vento de Satanás. Meu Deus. Mas esse vento Jesus não quer que a gente passe. Está passando porque procurou, está passando porque quer. Meu Deus. Então, irmão, é horrível você passar pelo vento de Satanás, porque ele está se alimentando do teu sofrimento. E você não ganha nada com isso. É um vento que você está passando. É uma surra espiritual que você está passando que não tem a necessidade de passar. É como um castigo porque aprontou. Largou o caminho do Senhor. Andou em pecado. Vai passar, vai pagar o preço do pecado. E é um vento de Satanás. É verdade. O de Deus é diferente. O de Deus, irmãos, quando Deus faz o vento do Senhor, o castigo de Deus é diferente. É para testar você. É para crescer você. Ou te colocar de volta nos caminhos como que você tenha saído. Por exemplo, um herói da Bíblia que o Senhor pesou a mão porque desobedeceu a Deus foi Adão.
Adão vivia uma vida confortável no jardim. E era o que Deus queria para ele. Deus não tinha plano nenhum de apertar ele. A vida dele era para viver no paraíso terrestre e depois ir para o céu. Mas ele deu ouvido a Satanás. Ele quis, aceitou comer da maçã. E qual foi o castigo dele? Foi expulso do paraíso. E ao ser expulso, veio passar o que? O castigo do Senhor. Qual foi o castigo? Agora você vai ter, para comer. Vai ter que plantar para comer. Vai ter que, suar. E até hoje os descendentes de Adão sofrem. A gente tem que ralar, tem que trabalhar para trazer o sustento para casa. Principalmente os maridos, né? E o que acontece? Suor do rosto. E a Eva também, pelo fato dela também ter pecado, dores de parto. Né? E o que acontece? E todos os dois foram castigados. Teve o primeiro homicídio na família, com Caim e Abel. Isso tudo foi consequência. Que Deus não queria, mas eles precisaram passar pela moeda de Deus. Porque, querendo ou não, Deus é fiel. Deus nunca vai te abandonar, mas a gente não é fiel. E eles não foram, os primeiros habitantes da terra, eles não foram fiel com Deus. Mas Deus, com certeza, Deus perdoou. Deus perdoou, mas ainda era necessário que eles passassem por essa moeda do Senhor. Passou na máquina de moer do Senhor. Para quê? Para que eles voltassem para a posição. Porque ele ouviu Satanás, eles iam ouvir Satanás. E se Deus não castigasse, Deus ia deixar eles continuar no paraíso? Não, irmãos. Deus tinha que passar por isso para quê? Para que eles se arrependessem e voltassem para a posição para ir para a glória. Para que eles merecessem estar na glória, era necessário que eles passassem no vento de Deus. Nesse vento de Deus. Para quê? Por causa da desobediência. Agora, outros heróis que Deus também passou na moeda de outras formas. Abraão. O de Abraão foi o quê? Foi o vento do Senhor para provar fidelidade. Já é diferente. Ele tinha que provar que o amor dele era tão grande e maior que até seu próprio filho. Filho único e desejado. E lá vai ele, o sofrimento. A gente lê a palavra, a gente vê que foi muito bonito, mas tem noção do que ele passou. Um senhor idoso, mais de 100 anos, velhinho, tem que subir uma montanha sabendo que ia tirar a vida do próprio filho, do único filho amado. Irmãos, dói demais. Vamos entender a pele que Abraão sentiu, porque ler e falar que ele ia tentar lá, matar o filho e acabou, a gente acha triste, mas fica por isso mesmo. Mas tenta viver o que ele viveu. Como ele não deve ter tremido? O sistema nervoso dele abalado. Ele, Deus, meu único filhinho, como é que eu vou ficar a partir de agora? Eu vou tirar a vida dele, eu sei, eu vou te agradar, mas meu coração vai morrer junto com ele. Eu vou descer, eu tô subindo aqui esse monte de Moriá com meu filho. Ele tá conversando, tá contando história, um adolescente, cheio de vida e de sonhos. E eu vou descer sozinho, lembrando dessas conversas. Meu Deus do céu. E eu vou ficar a minha velhice, o resto da minha velhice, ser meu filho amado. Irmão, mas ele tinha que amar aquela criança, aquele jovenzinho, mais do que tudo. Porque ele tinha que amar a Deus acima de tudo. Então, era a preciosidade dele. E Deus pediu a preciosidade dele. Talvez Deus até tenha pedido ele, porque sabia que ele amava tanto, tanto, tanto. Falou, vou pedir justamente o que ele mais ama. Mas ele foi tão fiel. Olha a coisa que ele passou. Olha a dor. E isso que foi, irmãos. Isso que foi. Assim, foi. Deus moeu o coração dele. E mesmo assim, mas Jesus foi tão maravilhoso que na última hora, no último minuto, no último segundo, o Senhor falou, não toque nele. Porque eu sei que você ama a Deus. Aleluia. Eu sei. Olha que maravilha. Ele foi aprovado. Meu Deus. Então, irmãos, outro também foi Jó. Mesmo andando direitinho na presença de Deus, Satanás ficou tão incomodado, tão revoltado, que esse homem não magoou a Deus, não? Eu já fiz de tudo, esse homem está aí sempre adorando a Deus? Não é possível. A ponto de ir lá no céu e chegar no ouvidinho de Deus. Oh, Deus, como muitos fazem, né? As famosas panelinhas, né? Contaminar os outros. Ele foi fazer o mesmo, querer contaminar o Todo-Poderoso. Oh, tá lá te adorando ao Senhor, sim. É meu servo fiel. Deus orgulhoso como um pai.
como o mesmo pai da terra fica orgulhoso quando vê um filho que só dá orgulho. Mas Satanás foi querer achar que ia contaminar Deus, né? Tira tudo dele, para você ver se ele não vai se murmurar contra o Senhor. Ele não gosta do Senhor, não. Ele não gosta, não. Ele só está gostando que o Senhor deu tudo. Ele é ricão, tem tudo que ele quer. Tira tudo para você ver se ele não vai ter raiva. Deus, tudo bem. Agora, mas olha a fé, né? A própria fé do Senhor. Eu confio no meu filho. Eu vou tirar tudo. Vou calar sua boca, Satanás. E ele tirou tudo. E ele foi fiel. Passou no vento de Deus também. E passou no vento de Deus para provar fidelidade. Então, irmão, e tem muitos outros na Bíblia, na palavra do Senhor, que foram usados por Deus e passaram por esse vento para provar fidelidade. E por fim, irmão, outro também, mas que não foi para provar fidelidade, mas foi por um propósito, que você também, às vezes, passa pelo vento por um propósito, que foi José. José foi jogado no buraco, foi sofrido pelos irmãos, foi vendido pelos escravos, sofreu quando foi no Egito, ficou preso no Egito, entendeu? E Satanás queria tentar contra a vida dele. Então, irmãos, tudo isso era um propósito, porque Deus via lá na frente. Então, o que Deus fez? Deus sabia que ia ter o período da fome, Deus sabia que os países iam estar com fome, e Deus sabia que tinha que ter um país que tivesse fartura para alimentar o seu povo. Então Deus planejou tudo e escolheu José para passar essa dor, esse sofrimento, para lá na frente salvar o povo dele, para que ele pudesse abastecer nas vacas magras o Egito tinha fartura, e alimentou os outros locais, e ajudou Jacó, servo do Senhor fiel, e seu povo e seus filhos. Então, irmãos, Deus, por isso que Deus fala, tudo que Deus faz para a nossa vida, às vezes parece ser de dor, e às vezes parece ser de tristeza, mas lá na frente vai produzir um fruto maravilhoso de justiça. Então, irmão, e tudo isso que a gente passa, não é só para a gente ter glória aqui na terra. É verdade. Porque assim como José viu a glória, viu o resultado das coisas. Assim mesmo, foi o quê? Foi Isaac, né? Que virou uma gerações, né? O Abraão foi pai de todas as nações através de Isaac. E, irmãos, e hoje nós somos resultado também de Adão. Somos descendência de Adão. Então, tudo teve um propósito, porque Deus é sábio. Então, irmãos, quando a gente vê, olha a nossa vida, nós somos importantes, igualmente esse povo da Bíblia. Nós somos importantes iguais a eles. Deus não faz diferença. Deus só quer um coração aberto e disponível para falar: eis-me aqui, Senhor. Me ajuda a suportar, Senhor. Me ajuda a suportar as provações. Me ajuda a suportar as lutas. Me ajuda a te entender. Me ajuda, Senhor, quando eu estiver achando que eu não vou suportar, que o Senhor me abandonou, que o Senhor desistiu de mim. Não desista de mim. Eu sei que o Senhor não desiste. Eu sei que o Senhor não vai desistir de mim. E o Senhor, a partir do momento, irmãos, que a gente já ora assim, já mostra que você tem um coração carente de Deus. Deus quer você. E quando você não quer Deus, você não quer nem orar. Você nem lembra que Deus existe. Mas quando você fala: Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero que o Senhor venha até mim. O Senhor tem prazer nesse tipo de oração. O Senhor tem prazer, o Senhor quer. Ele procura, e você às vezes está passando essa prova justamente para chorar desse jeito. Justamente para orar da maneira que Deus quer. Porque se você estiver na bonança, você vai ter preguiça de orar. Se você estiver na bonança, você não vai lembrar nem que Deus existe. Porque infelizmente é na nossa natureza. Muitos que estão na bênção da bonança já acham que está agradando a Deus. Eu estou agradando a Deus, por isso que eu estou sendo abençoado. Cuidado, irmão. Porque muitos que estão sendo abençoados, tendo tudo, às vezes não vem de Deus. É muito bom, às vezes você está sendo provado, porque você está ali diante dos olhos de Deus. Porque a nossa alegria vai ser, o nosso gozo será na glória. É verdade. Às vezes, irmãos, eu ficava: Deus, eu queria a glória no céu, amém, eu gosto, mas eu também queria na terra. Eu ficava assim: eu também quero ter tudo na terra e tudo no céu.
Mas, irmãos, depois quando eu ouvia tanto servo do Senhor, sabe, principalmente que estão na Coreia do Norte, China, Afeganistão, eu ouvi testemunhos de pessoas que estão lá, pai, mãe, filha, missionário, tudo pregando, e vem os ditadores que de lá do governo, levam o marido e deixa preso, sem comer por vários dias, e depois fala agora tortura para negar seu Deus. E depois fala, vamos matar seu único filho, vamos matar sua esposa para você negar. E eles já estão preparados que vão morrer. Já botam na cabeça, se prepare, mas não nega Jesus. Eu vejo pastores e pais de família, servos do Senhor, chorando, pedindo a Deus uma oportunidade para ver pela última vez os filhos. As filhas, a esposa, e não sabe mais se vai ver. Aí eu vejo, eu falei, eu estou querendo o quê? Vida boa? Como é que Deus é Deus de justiça? Como é que eu vou querer ter uma vida de glamour, fama, riqueza, enquanto outros estão ali só pedindo a Deus para ver a esposa e o filho? Mas que eles não desistam por medo, não porque querem, mas por medo eles negam Jesus. E às vezes o soldado fala, já estão mortos, e aquela dor, meu Deus, eu tenho filho, pela última vez. Eu vi, irmãos, carta de missionários que chegaram a falar, quando essa carta chegar no Ocidente, provavelmente eu já morri. E contar tudo o que passa, e quando você ouve, é uma dor tão grande, e fala que a gente vive no paraíso. A gente vive no paraíso, então, irmãos. Quantos que não tem nada para comer, estão morrendo de fome com os filhos, e choram, pedindo a Deus, e começam a adorar para Deus tirar a dor do estômago. E a gente quer o quê? Aí Deus se revolta com isso. Então vamos ser agradecidos o quê? Pelo que tem. Vamos ser agradecidos pela casa, pelo alimento, por ter uma roupa de frio, para te proteger do frio. Se a gente não tiver nada, mas só fica com isso, vamos ser gratos, vamos focar na herança celestial. Vamos focar na glória do Senhor. Porque Deus é justo, imagina. O que Deus vai pensar da gente? A gente só querendo conforto na terra e no céu. E Jesus vai chegar para você e vai falar, eu sou o rei e eu não tive conforto. Eu nasci com animais ao meu redor. Eu andei descalço com sandália de couro. Eu só tinha roupas da mesma cor, só de tecido de linho cru. E vocês querem dar na moda, perfume importado, carrão, bolsa de marca. E vocês sendo servos. E depois que eu honrarias na glória, para ter honra no céu, tem que sofrer como eu sofri. Aleluia! Porque eu vim para dar um exemplo. Eu vim para dar um exemplo. Se eu tivesse vindo para viver em glória e honra, é uma coisa, e eu mereço porque eu sou o rei do universo. Mas vocês são servos. E eu, mesmo que vocês tivessem, eu daria o quê? Eu daria para vocês ou para quem deu a vida por mim? Quem está chorando, quem está morrendo de fome? Então, irmãos, a gente tem que viver em vigilância, acordados e ver a realidade. Não vamos se iludir com vitória, 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 vitória. Não vamos se iludir. Vamos para a igreja. Eu quero bênção, eu quero o melhor dessa terra. Chega! Que melhor dessa terra, irmãos? A terra, o melhor dessa terra é a glória, é o céu. Aqui a gente está em guerra espiritual. Satanás está querendo roubar tua coroa e você quer pular na igreja. Satanás está gargalhando, porque ele está levando multidões que estão pensando que ir para a igreja, chorar um pouquinho, dizer que a vitória é minha, embora já fez a vontade do Senhor. Você já parou para pensar? Se você está em obediência, se você está em vigilância, se você está em plena santidade. Irmãos, temos que conquistar o céu todo dia. Não é à toa que está na palavra que o Senhor fala, cuidado para que ninguém tome tua coroa. Se Jesus fala isso é porque ela pode ser roubada. A gente não tem que ficar curtindo, a gente tem que ficar preocupados, porque o arrebatamento pode ser do estalar de dedo. Será que a gente está preparado? Então, irmãos, olha dessa maneira, quando você chegar no nível espiritual, orar, clamar, jejuar, o teu pensamento muda. Essa vontade de querer tudo passa. E você fala, Deus me deu o suficiente para ser feliz. Se o Senhor tem planos de eu ter pouquinho, me faça feliz um pouquinho. É o que você vai falar. Aleluia. E você, como eu já vi, irmãos, é servo do Senhor. Até o nome dele, irmão, servo do Senhor. Que o pastor foi para lá falar com ele, que estava cansado dele
da glória muito alto que estava atrapalhando a igreja. E foi falar, e quando ele chegou, falou, aqui na minha casa, entra, ora e passa aí, ora. E quando o pastor foi no banheiro dele, tinha uma tábua, e aquela tábua, se ele pisasse em falso, caía no abismo. Irmão, nessa tarde, esse pastor falou assim, eu aceitei Jesus, eu me converti de novo. E tive que aceitar Jesus de novo, porque eu não sabia o que era ser crente. Eu pensei que eu era crente, mas eu não era. E o Senhor falou, não magoe o meu servo, porque eu sou apaixonado por esse meu servo. O amor que Jesus tinha por ele, porque ele não queria saber se morava numa casebre. Ele era apaixonado por Jesus. Ele amava Jesus sobre todas as coisas. Jesus está procurando esse tipo de coração. Jesus está procurando coração apaixonado por ele. Porque quando a gente é apaixonado, a gente faz loucuras. E quando você é apaixonado por Jesus, você faz loucura. Loucura, você larga o mundo. Você larga o que você ama. Você renuncia a tudo que você ama. Como eu já falei uma vez. Quando você ama, você não consegue. Pede ao Pai. Pai, eu te amo sobre todas as coisas. Eu quero morar com o Senhor. Eu quero fazer uma declaração de amor. Eu quero provar o meu amor por ti. Então nessa noite eu me desfaço de tudo que te desagrada. Mas tem coisas que eu não consigo. Me ajuda. Porque Jesus não encontra hoje em dia coração que se solte a falar isso. A maioria fala, eu não consigo, fica para si, segue seu rumo. Eu não consigo ser evangélico, não é para mim. Eu não sou merecedor. Isso é a desculpa que Satanás bota para conseguir tua alma. E tem conseguido milhões com essa besteira. E por não ler a Bíblia, o povo entrega de graça a alma para Satanás. É verdade. Então, irmãos, lembre, pede socorro a Jesus, porque quando você morrer e falar, mas eu era fraca, Jesus, eu não conseguia largar os desejos da carne, eu não conseguia me libertar das coisas. Jesus falou, por que não me pediu? Oração é falar comigo. Por que não me pediu? Eu estava disposto a mudar teu coração. Agora não adianta mais botar desculpa. Ninguém engana Deus. É verdade. Não adianta, irmãos. Então, irmãos, não vai ter desculpa no grande dia. É verdade. Avalie-se o homem a si mesmo. Todo santo dia se olhe. Senhor, tem algum mal em mim, Senhor? Deus, tem algo? Se hoje aconteceu o arrebatamento, eu subo? Pergunta. Ele vai olhar e falar, ele está interessado em se salvar. Quando você menos esperar, ele vai falar. Quantos que fazem essa oração, quando Deus mostra, não está salvo? Aí Deus fala, por causa disso e disso, meu Deus, mas é uma besteirinha, mas o Senhor falou, você ia ficar por causa dessa besteirinha. Porque uma manchinha na veste que impede de entrar no meu reino. Porque o reino do Senhor é um reino perfeito e cheio de santidade. Tem, na cabeça, santidade. Porque uma vez o Senhor falou comigo em sonho, eu quero uma igreja de santidade e obediência. Uma igreja de santidade e obediência. Olha a palavra. E o que Deus fala na palavra? Sem santidade ninguém verá a Deus. Eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Então, irmãos, foca nisso, santidade e obediência. Santidade de corpo, de alma e espírito. E obediência na palavra. Obedecer, porque ele obedecendo, ele é pai. E o pai vendo um filho obediente e santo, ele se identifica, santo como eu e obediente. No céu só terá obediente. Então, irmãos, a gente quando está na terra é só uma chuva. No estalar de Deus está todo mundo idoso aqui. O tempo está assim. Isso se a gente chegar. Bem-aventurado o irmão ali que está chegando. Mas será que a gente vai chegar na idade dele? É verdade. Será que não vai? Deus vai levar alguns? Ou então pode vir o quê? O arrebatamento. Então, irmãos, a igreja é para nos dar injeção de ensinamento. Você não tem que ir para uma igreja, eu vou receber a vitória embora, eu confio na vitória. Deus dá. Deus abençoa, não quer dizer que você vai viver na miséria. Deus abençoa quando Ele quer, irmãos. E Ele fala o que na palavra dele? Bem-aventurado os que buscam primeiro o meu reino. Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. A partir do momento que você foca aqui e não tem interesse de ganhar, Ele te dá. E Ele realiza o desejo do seu coração. Mas Ele te deu porque Ele viu que você não tem idolatria. Ele vê que você recebeu, você tem um foco, você é idólatra de Cristo, você é focado em Jesus, você só quer o espiritual. Aí Ele te dá o que você deseja, sabendo que você não vai mudar de foco. Mas Ele não pode dar a pessoas que só vão exclusivamente para isso. E, infelizmente, as igrejas que mais oferecem coisas do mundo são as que estão cheias. É verdade. Quando oferece o banquete espiritual, a igreja vazia. É
Porque ninguém quer mais o espiritual. O povo só quer bênção, carro, casa, dinheiro no banco, emprego que ganha muito dinheiro. Entendeu? Infelizmente, e eles não perceberam que isso é um plano diabólico. Sabe por quê? Porque eu já percebi uma coisa. Satanás, ele trabalha bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Se você olhar 100 anos atrás e foi numa praia, você ia ver todo mundo, não era um crente, todo mundo de roupa na praia. Todo mundo, sabe por quê? Porque eles sabiam que era falta de pudor você estar com a veste. Não era nem o short, era roupas compridas abaixo do joelho. Eu vi essas fotos. Então, e as mulheres ainda tomavam banho de umas casinhas no meio do mar, para não ver elas molhadas, mesmo com roupas pretas. Irmãos, o que Satanás fez? Vamos diminuir o pano, mas bem devagarzinho. Se no outro dia vocês vierem de biquíni, vai ser um choque os tantos que vai querer. Vamos bem devagarzinho. E foi tirando. Hoje estão quase sem roupa nenhuma. Hoje as mulheres andam de lingerie na praia, só muda o tecido. Entendeu? E ninguém se choca, sabe por quê? Porque tudo que é bem a conta-gotas, as pessoas não percebem. É verdade. Então, é o que Satanás fez. Então, o que ele vai fazer? Devagarzinho ele fez isso na igreja. Um pecadinho, não tem nada a ver. Só uma gotinha de pecadinho. Aí, hoje, está contaminado e ninguém percebeu. O pecado não entra, cheguei. Não, senão todo mundo se assusta. Isso é a inteligência de Satanás, porque ele não brinca de ser Satanás. E a gente não tem inteligência dele. Mas se você botar Jesus na sua frente, Jesus te dá, o Espírito Santo te dá discernimento. É verdade. Aí você tem o discernimento do Espírito e é lindo quando Jesus chega para você. Cuidado, é laço. Cuidado, não faça isso que é plano diabólico. Olha isso que eu não me agrado. E foi assim que muitas coisas eu abandonei, que eu achava que não tinha nada a ver. Quando Deus falou no meu ouvido, larga isso, larga aquilo. Porque eu estava, e eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu andava como qualquer pessoa do mundo, mas ninguém sabia que eu era crente. Olhava para mim e falava, não sabia a diferença, só quando eu abria a boca. E Deus começou a tocar, muda as roupas. Eu quero santidade de corpo, muda a roupa. Muda. E eu não queria. Mas eu falei, me ajuda, eu não consigo. Me ajuda, Jesus. E eu terminei usando, eu não largava a calça. E aí, irmãos, um belo dia, os irmãos já sabem, que eu fui almoçar, depois do almoço eu ouvi a voz do Senhor, como vocês estão ouvindo a minha. Porque insiste em continuar usando calças e bermudas. Deus falou isso para mim. E eu pulei falando em língua, e peguei tudo e botei no saco. E eu botei a saia e eu falei, me ajuda, porque como é que eu vou andar de bicicleta usando saia? Como é que vai ser? Vai ser difícil. E ele fez de uma maneira que eu não consigo, sentir a diferença. Eu não consigo sentir a diferença. Então, irmãos, e eu falei, obrigado, Jesus, porque o Senhor está me moldando para eu ir para o céu. E Ele foi me moldando. E eu falei para o Senhor, e Ele foi, tira isso, tira aquilo. E eu ganhei um presente, porque Ele começou a falar no meu ouvido. Entendeu? Aí eu ficava, Jesus, por que eu não posso ficar de bermuda? Aí o Senhor me mostrava, falava, porque vocês não sabem, mas há tantos anos atrás, ela era uma peça íntima. Hoje, ela, sem vocês perceberem, você já anda com uma peça íntima na rua. Meus servos são santos e eu quero eles em santidade, porque se eu chegar aqui e pegar vocês de qualquer jeito, vocês não vão subir. Eu quero vocês como em santidade, espírito, corpo e alma. Então, irmãos, o Senhor, foi assim que Ele foi trabalhando, foi falando comigo. Senhor, por que eu queria usar um salto bem alto, uma mulher ficar bonita? Aí eu peguei meu salto, por acaso eu não gostei, estava um pouco apertado, eu dei para uma irmã da igreja. Nesse dia eu perguntei isso e depois dei para ela dias antes. E no dia que eu estava na igreja pensando nisso, essa irmã entrou na igreja com esse salto. Quando ela entrou, irmão, ela é uma serva do Senhor, ela anda como uma serva do Senhor. Quando ela botou o salto alto, ela parecia que estava desfilando uma passarela. Eu ouvi a voz do Senhor falando, está serpenteando. Olha o que entra nela quando ela está de salto. Ela requebrava, indo para o altar. E ela não viu, eu fico assim, não precisa que pastor me ensine, o Espírito Santo está me mostrando. Eu não acredito no que eu estou vendo. E vocês podem perceber que uma mulher não anda normal de salto. Ela anda com um espírito de sedução. É verdade. Quando ela está com o sapatinho dela baixinho, ela anda com uma serva do Senhor em santidade. É porque Deus não quer que a gente vive com o espírito de sedução. É verdade. A gente tem que estar cheio do Espírito Santo. E é assim que Deus ensina, irmão. Ninguém me ensinou. Oração. Jesus já mostra tudo pra gente. É verdade. Oração.
orar, buscar o Senhor, que Deus vai mostrar tudo que tem dentro da gente que impede o Senhor. Aleluia. E detalhe, irmão, não fiquem tristes. Assim, eu não vou conseguir me desfazer disso ou daquilo. Jesus, o Espírito Santo é a função dele. Ele trabalha em você, que você não vai suportar usar o que incomoda a Deus. E a alegria que vem, irmão, porque eu não queria largar a calça, mas eu larguei falando em língua, pulando. Obrigado, Deus. E eu senti aquele amor. Eu tenho valor para ele, eu tenho valor. Eu tenho valor, ele podia ser diferente, a minha pessoa, ele podia ser diferente, mas ele quer eu no céu, ele quer eu na boda, assim, ele está me limpando, me moldando. E ele, filha, eu quero você comigo, tira isso, tira isso, tira isso. E eu falei assim, é um papai ensinando você para o céu. Então, irmão, se você ama seu filho, se você ama tua esposa, se você ama seu marido, ajude em oração a se limpar, a se libertar do que pede de ir para o céu. Se vocês se amam, ajudem uns aos outros, porque a gente é uma família. Ninguém é perfeito. Eu posso ter um defeito, vocês irmãos, você está com esse defeito que pode te levar para o inferno. Amém, me ajude em oração, vocês me ajudam, e eu ajudo vocês em oração. Todos de mão dada para ir para a glória. Nenhum querendo ir, eu quero ir para a glória, já estou conseguindo me libertar de todo o mal. Fulano não consegue, eu não estou nem aí se ela vai para o inferno, não. A gente tem que ter o dom do amor. A gente tem que querer todo mundo na ceia das bodas. Eu quero ver todos os rostinhos que estão aqui comemorando. Eu venci, eu venci, eu venci, eu venci. Largue as bagagens de Satanás. Bota isso, largue as bagagens de Satanás. Não deixe que os utensílios de Satanás nos levem para o inferno. Abra mão de tudo, porque o que Deus tem lá na glória não se compara às besteiras que tem, às besteiras que Satanás nos oferece. E ele consegue muitas almas, porque infelizmente a gente não consegue enxergar a glória do Senhor. Mas quando você ora e busca o Senhor, mesmo que você não veja, Deus faz você sentir, Deus faz você ver a maravilha que o céu tem. E você olha para as coisas daqui e fala, é tudo lixo. E eu estava trocando os presentes do céu por esse lixo. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Meu Deus do céu. Vamos